1 Samuel. Capítulo 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zelor, filho de Becorate, filho de Afias, filho do Benjamita. Era varão forte e valoroso. Tinha este um filho, chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul: seu filho toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra e Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zof, Saul disse para o moço que ia com ele: vem, voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz, sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: porém se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul, e disse: eis que ainda tenho em mão um quarto do ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo à cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar água, e perguntaram-lhes: está aqui o vidente? Ao que elas lhes responderam: sim. Eis aí o tens diante de ti, apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa a sacrifício, e depois os convidados comem. Subi agora, porque a esta hora o achareis. Subiram, pois, à cidade, e, ao entrarem, eis que Samuel os encontrou, quando saía para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Então Saul se chegou a Samuel na porta, e disse: mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, porventura não é para ti, e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul: acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas desta maneira? Samuel, porém, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à câmara, e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, da qual te disse: põe na parte contigo. Levantou, pois,
o cozinheiro a espada, com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul, no eirado. E se levantaram de madrugada, quase ao subir da alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava no eirado, dizendo: levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e ele passou. Tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus.